Então, boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aí, minhas irmãs. Que bom que a gente conseguiu tirar esse momento do nosso dia para estar aqui reunidos, para ouvir o Evangelho de Jesus. Na verdade, a proposta dessa noite vai ser trabalhar a reforma íntima. Reforma íntima é um dos temas mais importantes da doutrina espírita, embora seja não tanto falado, porque talvez ele nos incomode, talvez ele nos convide a um olhar sincero sobre nós mesmos, talvez ele nos convide a repensar nossas ações, e talvez isso nos incomode de alguma maneira. Mas, enfim, trabalhar a reforma íntima é pensar numa reconstrução. Quando você faz uma reforma de algo qualquer que seja, uma mesa, ou reformar o carro, ou a casa, a intenção da reforma é melhorar. Então, observe que você pega algo que já existe e você vai fazer com que ele se torne melhor. Isso é reforma. Mas a reforma íntima é quando eu pego algo que já existe, o espírito imortal que eu sou, e esse algo que já existe, ele será melhorado. Daí, reforma íntima. Bom, a gente poder ir desdobrando, então, essa questão, Allan Kardec tem, em dois momentos da sua literatura, um nível de consciência que nós também precisaríamos ter. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item de número 4, ele vai qualificar o espírito verdadeiro. Ele classifica dizendo que o espírito verdadeiro seria reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, Kardec tem consciência que os espíritos imperfeitos, como nós, de terceira ordem, somos inclinados ao mal. Um segundo momento é a questão 919, Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim aos benfeitores: qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e vencer a sua inclinação ao mal? Eu vou trabalhar essa questão mais para frente, mas eu queria só destacar a inclinação ao mal. Então, Kardec tem consciência que nós somos seres imperfeitos. Meus irmãos, ser imperfeitos não significa ser inferiores. No entanto, essa imperfeição latente, percebida, assumida, no nível de consciência que estamos, precisa ser trabalhada para ser vencida. E então entra em cena a questão da reforma íntima. Mas nós podemos fazer efetivamente para construir uma reforma íntima? Vou começar trabalhando algumas frases. Eu quero destacar a primeira frase de um autor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, autor de uma obra considerável, desencarnou há pouco tempo. E Eduardo Galeano, ele tem uma frase muito marcante, muito forte, onde ele nos diz assim: somos aquilo que fazemos. Meus irmãos, nós somos o que fazemos. Então, a minha atitude, os meus atos mostram quem eu sou. Então, a primeira atitude, talvez corajosa, para compreender quem eu sou e o que em mim precisa de reparo, de reforma, seria olhar para mim, porque nós somos aquilo que fazemos. É interessante lembrar, nesse contexto, de uma fala de Jesus, onde o Rabi da Galileia nos disse que nós reconheceríamos as árvores pelos seus frutos. Então, se nós honestamente olharmos os frutos que produzimos, compreenderemos quem somos. Então, Eduardo Galeano é muito feliz quando ele afirma, em muita sintonia com a fala de Jesus, que nós somos aquilo que fazemos. No entanto, essa frase do Eduardo Galeano, ela tem um complemento. E o complemento diz assim: somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Então, observe que a proposta da reforma moral, da reforma íntima, intrínseca no conhecimento espírita, uma grande proposta de mudança de coração e de sentimentos, implicará, em primeiro lugar, que eu tenha coragem de me autoanalisar, de olhar para mim. Até porque, introduzindo uma segunda frase, e essa de Benjamin Franklin, um famoso americano do século XVII, um homem cheio de predicativos, ele era escritor, filósofo, político, editor de um jornal. Franklin também foi inventor, foi um dos homens que contribuíram para a descoberta dos para-raios. Mas Franklin tem uma fala que é muito intensa. Ele diz assim: a maior loucura que um homem pode cometer é a de continuar repetindo aquilo que ele sempre fez e esperar
resultados diferentes. Então, somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Interessante, nós vamos aqui, o nível de consciência de Benjamin Franklin é que precisamos entender que se olharmos para o momento atual, para os resultados, dos meus investimentos, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, e se não nos encontrarmos satisfeitos, é preciso mudar de investimentos. Porque Franklin vai conceituar como sendo insanidade. Então, eu continuo repetindo as mesmas ações que me produziram resultados insatisfeitos, insatisfatórios, e esses resultados, se repetidos, as ações serão muito semelhantes ou exatamente iguais. Então, seria inteligente começar a pensar, nesse momento, se não é hora de abrir mão do orgulho, da vaidade e ceder à proposta de reforma moral, de reforma íntima, fazendo em mim as transformações necessárias. Até porque, meus irmãos, num contexto espírita mais abrangente, nós viemos esse planeta, somos encarnados aqui, com a intenção de nos melhorar. Faz parte da lei de progresso, faz parte da lei da evolução. É a questão de número 115, Livro dos Espíritos, onde Kardec ouve dos benfeitores espirituais que todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. No entanto, temos como destinação a perfeição moral. Se seguirmos o mesmo raciocínio, a gente vai nos lembrar de uma fala do codificador quando ele vai trabalhar o conceito do homem de bem. E esse conceito do homem de bem, atrelando as frases já aqui trazidas, está no Evangelho segundo o Espiritismo 17 também, só que o item 3. Quando Allan Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e não as dos outros. Porque se ele estuda as dos outros, ele arrisca-se a adentrar numa seara da crítica, do julgamento, da condenação. Seara essa que ele não está habilitado a galgar. No entanto, ele estuda suas próprias imperfeições, não na intenção de se denegrir. E Kardec vai dizer, e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, estudar nós mesmos, perceber quais são meus defeitos, ciúme, inveja, arrogância, o que seja, vergonhas, para que eu possa trabalhar por vencê-las. E Kardec ainda acrescenta, e todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que algo traz em si de melhor do que na véspera. Alguém pegou essa frase, um autor desconhecido, e fez uma compilação muitíssimo interessante, onde eles vão dizer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro homem de bem, é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Talvez, meus irmãos, seja um desafio. Será que hoje eu tentei ser melhor do que foi ontem? Se a minha resposta for seguramente sim, eu estarei dentro do processo de reforma moral, de reforma íntima. Uma quarta frase dessa sequência de ideias pertence ao Khalil Gibran. Khalil Gibran é o maior nome da literatura árabe, representante do mundo árabe, embora ele tenha nascido, ele tenha vivido em Nova York durante quase a vida inteira. Mas uma frase que ele diz é que no desejo de um homem é que reside o poder de transformar névoa em sol interior. Aquele dia que amanhece frio, nos dias mais intensos do inverno, então aquela neblina ocupa o espaço e, de repente, o sol começa a penetrar e a neblina se dissipa. Essa neblina, esse sol, meus irmãos, é o desejo de um homem. Então, nós precisamos alimentar em nós mesmos o desejo de nos melhorar como espíritos imortais. Agora, esse desejo, ele é alimentado quando eu tomo consciência. E é essa a proposta espírita, despertar a nossa consciência para mostrar a realidade espiritual e para mostrar para cada um de nós que nós podemos fazer mudanças. Nos é permitido mudar. O Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, aquele que é nos apresentado como guia e modelo, ele é enfático em dizer, no seu discurso, talvez o mais importante, trazido em Mateus 4:17, onde ele vai dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é voltar atrás, é nos corrigir, é fazer diferente. Então, se o Rabi nos dá a oportunidade de mudar, é porque nós podemos mudar. Algumas vezes, somos nós mesmos que, na nossa ignorância,
fechamos as portas, talvez num processo equivocado de autocondenação, quando, na verdade, todos nós somos seres imperfeitos, podemos cometer equívocos, mas precisamos também nos libertar dos equívocos. E essa libertação, para que ela possa, de fato, acontecer, ela será envolvida por um projeto pessoal, pensado, íntimo, detalhado, bem elaborado, que no meio espírita é chamado de reforma moral, de reforma íntima, onde eu procuro me enxergar, procuro perceber pelas minhas ações quem eu sou, o que eu sinto, e procuro também investir para fazer mudanças. Eu me lembrei de uma questão do Livro dos Espíritos, baseando-me na fala aí do Khalil Gibran, onde é a questão 909, onde Kardec perguntou à espiritualidade se o homem poderia sempre, pelos seus próprios esforços, vencer suas más inclinações. Veja, meus irmãos, que pergunta. A pergunta é, poderia sempre e pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem que sim, dizem sim, e na maioria das vezes fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O desejo de querer ser melhor vai nos levar, meus irmãos, ao esforço, ao sacrifício, à renúncia e ao trabalho imperioso de construção de virtudes morais e, ao mesmo tempo, o trabalho de combate, também amoroso, dos defeitos naturais que ainda trazemos. Nesse contexto de frases, Chico Xavier tem uma muito conhecida, eu penso até que seja a frase do venerando mais conhecida, onde ele vai dizer que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, ninguém pode voltar atrás. Nós compreendemos isso. Não podemos voltar na história. Não podemos mudar o que está feito. Não podemos. Mas qualquer um de nós pode mudar daqui para frente, fazer diferente e conquistar novos resultados. A gente entende intelectualmente, mas emocionalmente compreendo isso. Quantas vezes, meus irmãos, temos agido com a gente de maneira ultra covarde. Sabe por quê? Porque eu volto do passado, naquele erro, naquela situação comprometedora que gerou tantos danos, e eu volto lá com a cabeça que eu tenho hoje. E como é que eu penso? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, não faria isso ou não faria aquilo. Na verdade, meus irmãos, se voltássemos no tempo, voltaríamos com a cabeça que tínhamos lá. E o que faríamos seria exatamente a mesma coisa. Por isso que é importante aceitar o passado, fazer as pazes com ele, trabalhar o auto-perdão e não permitir que a culpa nos paralise, não nos permita seguir adiante, para que o processo de evolução moral possa ser efetivamente ampliado. Porque muitas vezes somos nós mesmos nossos próprios sabotadores. Mas ninguém pode voltar atrás de Chico Xavier. Mas qualquer um, meus irmãos, esse qualquer um me inclui. Inclui a todos que estão nessa live, que vão assistir depois pelo canal do YouTube. Inclui também os desencarnados, que foram trazidos pelas equipes espirituais da Sociedade Espírita de Mutsaba para ouvirem essa informação. Porque todos nós, inevitavelmente, podemos recomeçar. Emmanuel tem uma frase que está no livro Palavra de Vida Eterna, na lição de número 1, onde ele diz que recomeçar é uma dádiva, é uma bênção da lei de Deus. Todos nós podemos sair dessa live pensando diferente ou tentando pensar diferente e fazermos novas e melhores escolhas. Mas avançando nesse contexto de frases, me lembrei de uma outra, do Emmanuel. Essa frase do Emmanuel é uma pergunta que ele faz no livro Pão, a lição de número 135. E nessa pergunta, uma única pergunta, Emmanuel vai desdobrá-la em outras duas. E a pergunta, meus irmãos, é muito séria. Ele diz assim, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Então, vejam que os discípulos são aqueles que seguem ao mestre, e o nosso mestre é Jesus, deveriam se interrogar, deveriam todo dia. E isso faz um link com a questão 919, já citada aqui, que eu vou trabalhar logo em seguida. Mas observe, queridos, então nós precisamos fazer um inventário, um balanço de nós mesmos. Então, o discípulo faz. E essa pergunta que ele diz, que fiz hoje?
Meus irmãos, será que temos coragem ou temos conseguido organizar a agenda para ter um tempo para pensar em nós mesmos, para refletir no que temos feito? E a pergunta que ele faz é: o que fiz hoje? E ele desdobra e diz assim: acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Meus irmãos, quantas vezes na infantilidade espiritual, na nossa rebeldia, na revolta, nós alimentamos a mágoa, o ódio, o ressentimento? Quantas vezes estamos colhendo um fruto amargo, mas mesmo assim insistimos em repetir? Há uma fala de Benjamin Franklin, não, essa é de William Shakespeare, onde ele vai dizer que guardar ressentimentos, alimentar ressentimentos, é como tomar venenos e querer que o outro morra. Então, é preciso que eu, analisando o meu dia, eu me questione: será que hoje, o que eu fiz? Será que a minha atitude foi aquela que será do homem mais evoluído, que ama, que perdoa, o homem que será luz? Ou eu ainda tenho, inconscientemente, ou mesmo consciente, rebeldia, alimentado as mesmas más tendências e más inclinações? Se de fato eu posso responder para mim mesmo que estou envolvido, inserido num projeto de reforma moral, de melhoria moral, por certo, eu estarei investigando, olhando a minha história e tentando analisar o que eu faço, para que eu possa me autoconhecer. E me autoconhecendo, eu possa exercer um controle maior. Eu me lembro de uma história, já devo ter contado aqui em alguma live, mas eu tinha um cabeleireiro, aqui chama de barbeiro, e esse barbeiro, um rapaz muito bom da igreja evangélica, e eu me recordo que numa ocasião, era época de Copa do Mundo, campeonato de futebol mundial, e ele queria comprar um telefone, daquele telefone celular que capta sinal de TV. E ele foi na loja de um amigo, comprou um telefone, explicou para o amigo que ele queria um telefone para captar TV, porque ele não podia se dar o luxo de fechar salão, um trabalhador autônomo, e o amigo vendeu. Só que, quando ele chegou em casa, ele teve uma grande decepção. Ele percebeu que o telefone não captava sinal de TV. Ficou aborrecido, não quis brigar com o amigo, vendeu o telefone para um cliente, facilitou o pagamento, deu um desconto e comprou agora sim um outro telefone. Esse vinha até com uma antena externa azulada, meio molêmica, pegava tudo. Só que aquele amigo, aquele cliente que comprou o telefone, teve a ousadia de ler o manual. E ao ler o manual, descobriu que se ele baixasse um aplicativo, ele também poderia ver TV. Meus irmãos, nós não conhecemos o eletroeletrônico e não nos conhecemos. Falta-nos escrever o nosso próprio manual. E esse manual passará pela investigação. Então, eu vou perceber o que eu sinto, eu vou perceber quais são os meus limites, eu vou perceber que situações ainda preciso evitar, eu vou perceber que, através desse autoconhecimento, eu consigo me controlar e consigo exercer em mim mesmo ações melhores e mais produtivas. Chegamos, então, à questão já citada, 919. Comentei na abertura que Kardec perguntou qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a inclinação ao mal. Santo Agostinho, da equipe Espírito de Verdade, será quem responderá a essa questão. E Santo Agostinho começa dizendo assim: conhece um sábio da antiguidade evoludice. Conhece-te a ti mesmo. Então, a melhor maneira para que eu possa exercer um controle sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, será o autoconhecimento. Pergunta respondida, Kardec, inquiridor, desdobra a pergunta e diz: nós sabemos muito bem a importância que tem essa máxima. Conhece-te a ti mesmo, que erroneamente é atribuída a Sócrates. Na verdade, Sócrates a tornou conhecida, porque ele repetia essa frase que ele ouvira pela primeira vez de um oráculo lá de Atenas. Mas fato é que a frase é: conhece-te a ti mesmo. E aí, conhecemos a importância que tem essa frase, diz Kardec. Mas como podemos efetivamente nos autoconhecer? E Santo Agostinho vai apresentar o caminho.
Ele dizia assim: fazia o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao final de cada dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que fizera. E perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Então, Santo Agostinho separava o momento do dia, 919 questão, e revia as suas ações, revia os seus sentimentos, porque através do comportamento ele percebia qual era o sentimento motivador da ação. Então, ele descobria que ele era invejoso, ciumento, ou que ele era desonesto, através das ações. Só que Santo Agostinho acrescenta ainda uma segunda ferramenta fundamental, e essa nos incomoda muitas vezes, mas é básica para o autoconhecimento. Ele dizia assim, se não faltar, se alguém tiver motivo para de mim se queixar. Então, além dele fazer uma autoanálise das suas atitudes para conhecer seus sentimentos, ele validava o que o outro tinha a dizer a seu respeito. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos enganamos, mentimos para nós mesmos. É um processo de autodefesa que construímos ao longo das encarnações. No entanto, a reforma íntima me faz olhar para mim com honestidade. Quantas vezes eu atribuo sempre a culpa ao outro? Sim, quando, na verdade, não é o outro que me irrita, por exemplo. Na verdade, eu sou irritadiço. Então, o outro simplesmente me mostra aquilo que eu sou. Mas quando mentimos, dizemos para o outro, dizemos para todos que nós somos vítimas do acaso e que nós somos aqueles que são perseguidos, fechamos uma porta para validar o que o outro pode estar vendo em mim, que na minha camuflagem emocional eu não vejo. Renato Russo, um roqueiro brasileiro que fundou a Legião Urbana nos anos 80, ele tinha uma frase que dizia que a pior mentira é mentirmos para nós mesmos. Quantas vezes, meus irmãos, acreditamos? Eu tenho dito nas lives que todas as vezes que eu tiver sempre razão, em todos os momentos, que eu deveria desconfiar de mim. Somos seres imperfeitos, cometemos equívocos. E quantas vezes a gente alimenta a ideia de uma pseudo-perfeição quando ainda não a alcançamos. Interessante, então, que a primeira atitude, eu vou reservar o momento do dia para investigar a mim mesmo. Isso, meus irmãos, vai exigir um trabalho. Eu tenho que abrir uma brecha na agenda. Eu tenho que priorizar esse trabalho. Não vai ser fácil. Não é de uma hora para outra. Exige esforços? Sim. Então, se eu consigo, então, fazer isso, eu estou validando o meu nível de consciência, porque talvez seja a questão mais importante da minha história. Me conhecer para atuar melhor em mim. Mas também, segundo Santo Agostinho, validar o feedback, o que o outro tem a dizer a meu respeito. E vejo que a conclusão do texto diz assim: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, a reforma íntima é algo imediato, tem que ser agora. Reforma íntima é para já. Daí, meus irmãos, a gente começar a perceber que a proposta do autoconhecimento, e é claro que nesse trabalho eu vou encontrar também qualidades. Sim, o que faço com as qualidades? Eu as intensifico, vou encontrar defeitos. O que faço com os defeitos? Trabalho amorosamente em combatê-los, sabendo que não haverá resultados intensos nem muito rápidos. Talvez mudar hábitos, meus irmãos, pode ser, e aqui sem desanimar ninguém, leve encarnações. Leve encarnações. Daí, para começar a fazer o fechamento, uma fala de Jesus muito pontual, que muito repetida mas que muitas vezes não é bem interpretada. Até porque essa frase ela tem uma amplitude de conceitos imenso. Mas o Rabi dizia, em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, conhecer a verdade, e a verdade que liberta, mas que verdade é essa? Se você buscar nos escritos bíblicos do Novo Testamento, lá no Evangelho de João, também fala de Jesus. Ele vai ter dito nos capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. Em outro momento do Evangelho, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Jesus é verdade. Então, ele é verdade que liberta. Mas libertar de quê? Libertar do velho homem, das marcas do passado. Libertar dos conceitos dogmáticos que formamos em bancos religiosos. Libertar das sombras interiores. Libertar da necessidade das encarnações, para lapidação, para purificação espiritual. Mas, meus irmãos, acima de tudo, os libertar da ignorância. O Rabi da Galileia veio ao planeta com duas missões específicas. A primeira delas foi nos deixar um evangelho, para que nós pudéssemos corajosamente, a cada dia, tentar seguir mais integralmente as suas orientações. Não é fácil? Não é fácil. Eu imagino que entre nós presentes aqui na live, se eu perguntasse, alguém acha fácil perdoar 70 vezes 7? Imagino que nenhum de nós ousaríamos levantar as mãos. Será que alguém acharia fácil, por exemplo, amar inimigos? Não, não é fácil. Será que acharíamos fácil, por exemplo, pagar o mal com o bem? Ou então se tornar servidor para ser grande no reino de Deus? Não, não. Nós não conseguiríamos. Não é fácil. No entanto, é o desafio. Então, ele veio, deixou-nos o evangelho. É a primeira missão de Jesus. E a segunda, não menos importante que a primeira, ele veio nos dar prova da imortalidade. Talvez seja esse o fortalecimento conceitual que o Espiritismo nos deixou para reviver o pensamento e a essência de Jesus. Até porque o Espiritismo nos apresenta Jesus como sendo o modelo e guia da humanidade. É a questão central do livro. 625, Allan Kardec perguntou aos benfeitores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Meus irmãos, vejam o tempo do verbo. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam o tempo do verbo. Tem oferecido. Então, Jesus é oferecido agora. Nós sabemos a resposta. Ele é modelo e guia. Mas será que eu tenho transformado Jesus em meu modelo e em meu guia? Se eu tiver verdadeiramente inserido num processo de reforma moral, eu estarei tentando perguntar a Jesus. Diante de qualquer ação, seja ela grande, seja ela pequena, eu perguntaria, Senhor, o que tu farias no meu lugar nesse momento? Porque a verdade que liberta é Jesus e a grande libertação é do mal que ainda está dentro de nós e que só será combatido de maneira eficaz quando nós percebermos e conhecermos quais são nossas inclinações pessoais e individuais ao mal, para que o trabalho de combate seja feito de maneira intensa e racional. Então, eu entendo que eu tenho ciúmes. Vou buscar um livro da Joana de Anjos, por exemplo, da Joana, sobre ciúmes. Eu entendo que eu tenho ansiedade, vou trabalhar a ansiedade. Eu entendo meus medos. E à medida que eu percebo quem eu sou, eu consigo trabalhar com mais eficiência. Eu queria concluir contando uma história que ocorrera num determinado mosteiro. Havia lá um monge que teria alcançado a iluminação. Na linguagem budista, o nirvana. Esse homem, ele guardava silêncio. E quando ele passava pelo pátio do mosteiro, ele era reverenciado, admirado. Muitos queriam atingir o mesmo nível de integridade moral daquele homem. E aquele mosteiro, também havia naquele mosteiro jovens monges, aprendizes, e nós bem sabemos como são os jovens, impetuosos. E numa determinada situação, o monge passava em silêncio e um jovem quebrou o protocolo e perguntou, monge, o que fizeste para alcançar a iluminação? E todos olharam para aquele jovem espantado, mas o monge, amoroso, parou sua caminhada, dirigiu-se ao jovem e conversou com ele. E disse algo que impressionou o jovem. O jovem imaginava que ele diria, encontrei a iluminação numa caverna secreta, encontrei um pergaminho, ou tenho aqui um talismã mágico. Não, ele disse, encontrei a iluminação através de um cão. Um cão, um cachorro. E o monge começou a contar a história. E disse que nas suas
longas caminhadas silenciosas durante anos, se deparou com uma cena muito curiosa. Ele via um cão aproximando-se da beirada de um lago, e quando ele se aproximava, aparentemente com muita sede, língua para fora, ele começava a latir e recuava. E o monge vê aquela cena, quis entender, começou a aproximar-se bem devagar. E aí se deu conta do que acontecia. Quando o cão chegava perto do lago, a brisa, o pequeno vento que ali fazia, criava umas pequenas marolas. E quando o cão via a sua imagem refletida na água, ele imaginava ser o guardião do lago, fugia dali. Isso aconteceu várias vezes, até que, em um determinado momento, a sede foi tão intensa, foi tão imensa, que ele precisou encarar o guardião. E correu em direção ao lago e saltou no lago, e agora o guardião bateu em retirada e ele refrescou-se na água, bebeu água, se fartou e acabou com a sua sede. E o monge disse àquele jovem: encontrei a iluminação, encontrei o nirvana, quando eu tive a coragem de me olhar. A proposta espírita, para que a gente se olhe, será reinvestir. Quem sabe daqui para frente, com mais intensidade, no trabalho imperioso da reforma íntima, através do autoconhecimento e através da coragem de fazer mudanças em nossos conceitos e mudança em nossos corações. Pareceu que, para mim, o tempo, faltando 4 minutos, né? A gente, então, pode começar a encerrar. Que Deus possa nos abençoar a todos, então, aí, e que Deus nos desperte, meus irmãos, para abraçarmos esse pilar fundamental do projeto espírita, que visa, acima de tudo, o nosso auto-melhoramento e que visa, através dele, a conquista da felicidade, do equilíbrio, da harmonia interna, da qualidade de vida e da paz interior em nossos corações. Eu não sei se eu devolvo a palavra a alguém ou se eu já faço a prece direto. Acho que Marcelo falou para fazer a prece, não é isso? A prece está ali colocada aqui no chat. Oremos, meus irmãos, vamos orar então. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus, vamos agradecer a Ele dizendo: Senhor, recebe a nossa gratidão, porque nós viemos aqui de maneira voluntária, nós escolhemos vir aqui para ouvir o Teu Evangelho, aquele mesmo Evangelho que lá atrás nós não entendemos, e que se entendemos, deturpamos, mas agora, Senhor, viemos ouvi-lo na visão espírita, a busca pela essência dos seus ensinamentos, e que agora, Senhor, nos propõe, de maneira desafiadora, transformar o Espiritismo em ferramenta que potencialize a nossa melhoria moral. Ajudai-nos, Senhor. Nós rogamos que Tu possa nos dar forças, coragem, para que nada possa nos fazer desviar, desistir dessa grande meta, que é atingir a perfeição moral através do aprendizado do amor. Envolve cada um dos companheiros que estão conosco aqui na sala do Zoom, envolve também aqueles que vão ver depois no YouTube, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos, Senhor, sair daqui levando a sensação nítida, clara, de que tivemos reunidos, mais uma vez, sentados ao Teu lado. Fica conosco, Jesus. Dá-nos a Tua paz, despede-nos e fica sempre ao nosso lado. Assim, com essa prece, damos por concluída essa transmissão de palestra pública promovida pela Sociedade Espírita de Muxaba, aqui em Guarapari. Que assim seja, graças a Deus.